Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você, se inscreva nele, deixe aí seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo caso desejar. Você é sempre bem-vindo neste canal. Hoje, nesta ocasião aqui, eu quero estar abordando referente a um seguinte determinado assunto, que se encontra no livro de Gênesis, especificamente dado no capítulo 1. Existem algumas pessoas que estão trazendo algumas afirmações nas redes sociais e dizendo que já no capítulo 1 do livro de Gênesis, o que nós temos ali é uma poesia e não uma narrativa histórica. Dito isto, muitas pessoas têm alegado, têm afirmado, dizendo que não existe possibilidades alguma de termos ali dentro um evento histórico. Bem, para deixar aqui a minha contribuição, eu quero dizer que eu entendo da seguinte forma: não tem como se estruturar a ideia de poesia dentro do capítulo 1, já dada de início, no caso do livro de Gênesis. O que nós temos já no desenrolar dentro do desdobramento, no caso, do capítulo 1 do livro de Gênesis, é de fato, sem sombras de dúvida, uma narrativa histórica. Digo isto devido a alguns motivos que estarei apresentando aqui. Alguns pontos de forma lacônica, de forma objetiva, no caso, que estarei trazendo nesta ocasião. Ponto 1. Nós não temos dentro do capítulo 1 do livro do Gênesis aquilo que chamamos de paralelismo da poesia hebraica. A exemplo disso são frases de paralelismo sinonímico, antitético ou ainda sintético, para aqui ser, no caso, objetivo. Nós não temos esses tipos, no caso, de estrutura dentro do capítulo 1 de Gênesis. Então esse já é um fator que evidencia para ir na contramão do argumento dito, mencionado por algumas pessoas. O segundo motivo é que não possui, no caso, dentro do capítulo 1 do livro de Gênesis, a mesma estrutura da gramática da poesia hebraica. Este já é, no caso, o segundo motivo. O terceiro motivo que eu posso aqui trazer à luz é que não possui, no capítulo 1, as imagens e as metáforas contidas dentro da poesia hebraica. Assim como, por exemplo, você encontra nos livros poéticos, como em Provérbios, Salmos, a descrição ali expressa e dita através de imagens e metáforas, no caso, que fazem parte, no caso, né, do uso da poesia hebraica. Nós não temos isso no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 1. O quarto ponto que eu quero evidenciar aqui nesta ocasião é a forma do uso dos verbos naquilo que chamamos de aspecto vaiktol. O vaiktol, no caso, é algo que tem sido tomado por algumas pessoas que têm dito e argumentado da seguinte forma: ora, nós temos o vaiktol que ocorre nas narrativas históricas. Mas, porém, temos também nos livros poéticos, como em Provérbios, especificamente em Salmos, se temos o uso dos verbos do aspecto vaiktol que ocorrem nos livros poéticos, logo então, aqui em Gênesis também ocorre. Então isso não é um motivo para dizer que aqui seja uma narrativa histórica. Bem, partindo desse pressuposto, eu quero aqui dizer que precisamos de fato entender, compreender, saber de forma minuciosa os vários tipos e usos dos verbos que ocorrem no aspecto vaiktol. Eu não posso pegar um verbo que ocorre no aspecto vaiktol
A exemplo, no livro de Gênesis, e querer comparar com um verbo que ocorre no aspecto vaiktol nos livros poéticos, como exemplo, no livro de Salmo. A forma do uso dos verbos são diferentes, mas muitas pessoas, por desconhecerem, no caso, a forma do uso desses tipos de verbos, eles entendem que tanto faz. O mesmo vaiktol que ocorre, no caso, nos livros históricos é o mesmo que ocorre na poesia hebraica. Não, isso é um equívoco, é desconhecimento e desprovimento daquilo realmente que quer expressar a gramática hebraica. O que eu devo de dizer aqui é o seguinte, que a forma do uso dos verbos que ocorre no aspecto vaiktol é diferente entre a narrativa histórica e seu uso devido na poesia hebraica. Então esse é um quarto motivo no caso, né? E o quinto e último motivo que eu quero deixar aqui neste vídeo, de forma objetiva, é que uma narrativa histórica, a estrutura, normalmente e geralmente, ela é iniciada com verbos, tendo o seu devido uso no início, no catal, tendo a ordem verbo, sujeito, sendo uma ocorrência comum com os verbos do catal, que ocorre no início de uma cláusula da narrativa histórica, tendo, por sequência, no caso, vários verbos dentro do desdobramento da narrativa histórica no aspecto vaiktol. Então, este tipo de estrutura e uso é comum dentro das narrativas históricas. E é aquilo que de fato nós temos dando início no livro de Gênesis. Ali de fato nós temos um verbo que ocorre no aspecto vaiktol, que introduz, que abre no caso, o início da cláusula da narrativa histórica. Nós temos ali aquilo que realmente determina a gramática hebraica, verbo e mais sujeito. Temos ali o verbo bará, que ocorre no tronco cal, na terceira pessoa do masculino singular, no aspecto catal, no caso, né? Que é o verbo criou. Logo após nós temos o sujeito do verbo, que é Elohim, que faz referência a Deus, que ocorre ali de uma forma singular, né? Uma vez que o verbo está, no caso, no singular, logo ali, então, o substantivo deve ser entendido também como singular. Então, nós temos ali a expressão criou Deus. Ou seja, a ocorrência primeira do primeiro verbo, que ocorre no capítulo 1 do livro de Gênesis, é um verbo no aspecto catal. E a sequência do desdobramento da narrativa do capítulo 1 de Gênesis se dá numa sequência de verbos no aspecto vaiktol, como ocorre, por exemplo, na expressão vaiomer, né? E disse Deus, né? Então, com isso eu quero concluir dentro desses 5 pontos que eu apresentei aqui, que de fato não há possibilidades de se entender que ali no caso, no capítulo 1, é uma poesia, mas sim que é uma narrativa histórica. Ao menos pela estrutura gramatical, não tem como se provar, em hipótese alguma, que ali seja uma poesia. Mas tudo indica de forma clara, as evidências apontam que no caso, os acontecimentos e os feitos dados a partir de uma narrativa histórica. Confirmando aqui, no caso, os pontos que eu trouxe de forma agora bem objetiva e resumida. 1. Não tem paralelismo da poesia hebraica. 2. Não possui a mesma estrutura da gramática da poesia hebraica. 3. Não possui as imagens e metáforas da poesia hebraica. 4. A forma dos verbos, a forma do uso dos verbos no aspecto vaiktol é diferente entre a narrativa histórica e seu uso na poesia hebraica. E 5. Uma narrativa histórica geralmente iniciada com verbos no uso no catal, tendo a ordem verbo-sujeito, sendo uma ocorrência comum com os catalos no início de uma cláusula da narrativa histórica, tendo por sequência, no caso do desdobramento da narrativa, verbos que ocorrem no aspecto vaiktol. Com isso aqui eu concluo a minha fala.
Obrigado por você que viu esse vídeo. Deus abençoe as vossas vidas e até uma próxima ocasião.